Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui do Ponto Cripto. Então, um Bitcoin, a gente não tem muito momento de paz. A gente olha para cá, Bitcoin bate 123 mil dólares, volta para testar 116, pode voltar para testar 111. Então, vamos fazer uma análise aqui agora, passo a passo do Bitcoin. Fica até o final desse vídeo para você não perder nenhuma análise por agora e nenhum ponto importante do Bitcoin. Então vamos lá. Bitcoin saiu dessa lateralidade aqui, que ele fez uma correção, fez alguns impulsos de alta e renovou topos históricos. Até aqui a gente já viu, tá tudo certo. Só que repare o seguinte, ó, o nosso RSI ele perdeu aqui a base do RSI, que ele perdeu esse fundo. Se você olhar para cá, ele já está muito esticado e aqui ele não caiu tanto. O que pode estar acontecendo? Né? O preço pode estar sendo sustentado aqui ainda por uma pressão compradora. Aqui a gente tem uma região de gap. O que você tem que tomar cuidado é só o seguinte: se o preço ele não conseguir se sustentar aqui, ele vai vir aqui para baixo. 112, 113, porque essa região aqui, ó, que ficou aberto, essa zona vazia, não existe tanta negociação por aqui. O preço tem uma agressividade compradora e sobe muito rápido. A tendência, se ele voltar, ele passar dessas zonas aqui por agora. Até se você colocar no gráfico de uma hora, você vai observar isso que eu estou falando. Olha aqui, ó, você tem Fair Values Order Blocks aqui, que funcionam como suporte, e você tem aqui embaixo também a mesma coisa. Então, se ele perder essa Fair Value de cima aqui, ó, Fair Value Order Block, que ele testou ali, se ele perder, ele vai vir testar a região dos 113 e a próxima é a região dos 111 mil dólares, ok? Então a gente tem essa análise aqui para poder fazer. O que você deve ficar observando por agora? O seguinte, o Bitcoin ainda pode voltar aqui em cima para fazer esse movimento aqui, ó. Deixa eu botar aqui no 4 horas para a gente observar. Ele pode voltar para testar essa fair value aqui, order block, nessa captura de liquidez em 120. Ele vem aqui, testa, depois ele volta a cair de novo. Que é o que está aparentando que ele vai fazer. Se ele fizer isso aqui, ele vai fazer topo mais baixo, ele vai vir renovar a captura de liquidez aqui para baixo. Então, ele pode vir em 111 de novo, tudo certinho. Só tome cuidado, que se o Bitcoin começar a voltar para dentro dessa região aqui, ó, vai ficar um pouco mais complicado para ele. Deixa eu te explicar uma coisa. Para a gente fazer sempre altas, eu preciso fazer topos e fundos ascendentes. Se ele perder esse fundo aqui dos 108, a tendência é o preço fazer isso e pode ser que ele faça um topo mais baixo do que os 121 e depois ele vem para cá para baixo de novo. Não seria tão interessante o Bitcoin chegar nessa faixa de preço novamente. Se ele chegar, ele tem que bater por aqui, continuar fazendo fundos mais altos e ir embora. Porque isso daqui é como se fosse uma estrutura, tá ok? Isso num gráfico diário. Se a gente for para um gráfico semanal, a estrutura do semanal é esse ponto aqui, dos 100 mil dólares. Então, repare,
A estrutura daqui, ele tem que fazer um fundo mais alto do que 100 mil dólares. Para ele continuar fazendo o impulso dele de alta. Deixa eu voltar aqui para o diário. Só que é o seguinte, se o preço ele cai muito, isso assusta o mercado. Se ele sobe demais, ele também assusta. Então, ele tem que sempre procurar regiões de liquidez para poder fazer a troca, compra para venda, venda para compra, isso tudo. Liquidar quem está operando short, quem está operando long, para poder gerar capital no mercado, poder gerar liquidez no mercado e o preço subir mais saudável. Então, 100 mil dólares praticamente é um ponto extremo que o Bitcoin não pode fechar abaixo, senão ele vai vir buscar as regiões de 89, 90 mil dólares. Essa região que eu marquei, 111, 107, ele não pode fechar, que fica uma região bem caótica. Se ele fizer isso daqui, ó, aí ele vai vir buscar aqui embaixo e ele pode fazer assim e depois assim. Então, isso daqui a gente não quer ver por agora. Acredito que isso não vai acontecer por agora, tá? Acredito, tá ok? Eu acho que aqui o Bitcoin vai realmente fazer um teste aqui para baixo, sim, mas depois ele vai voltar a subir novamente, tá bom? Então, isso daqui fica algumas orientações para a gente, principalmente aqui, ó, observando o gráfico 4 horas sempre. Se ele começar a perder a linha dos 50, ele vai te indicar uma quedazinha aí e pode ser uma queda mais acentuada nesse caso. Desde que ele não perca ali. O que está me estranhando é que ele já, aquele perdeu e caiu muito e aquele ainda não caiu. Isso é perigoso porque o preço do nada ele pode fazer assim. E vir aqui em 111 mil dólares, fechando todos esses gaps aqui, ó, muito rápido. Tá ok? Então vamos observar esse movimento aqui, ó. O que eu espero que seria o mais correto, vamos dizer assim, e saudável para o Bitcoin? Ele vir testar e depois ele corrigir. Aí sim seria um pouco mais tranquilo. Outra coisa que a gente é bom sempre ver é, a dominância do Bitcoin. Ver como é que isso aqui está andando. A dominância caiu bem. Vamos dar uma olhada aqui no diário, que fica um pouco mais fácil. Dominância caiu bem no mercado. Caiu bem. Hoje está caindo -1. Total 3 está caindo 12. Até que não tá no preço, está indo bem. Isso daqui, a dominância caindo, o que está te indicando é que o pessoal ainda está preferindo altcoins. Olha aqui, ó. Bitcoin corrigindo 2 e algumas altcoins subindo. CRV subindo, Ethereum subindo 1%, mas tá. Então, você observa esse movimento. O total 3, ó, tá parado ali em cima, mas ele está querendo começar a pegar uma alta ali, ó. Então, um ponto que a gente precisa observar no total 3 é essa zona aqui de 1 trilhão. Então, o mercado está começando a querer trocar algumas liquidez já para o mercado de altcoins, ok? Então, a dominância está caindo bastante. Isso mostra que o Bitcoin está corrigindo forte, vamos dizer forte assim, perante as outras, né? Que as outras estão até subindo, o Bitcoin está corrigindo -8, também não é tão forte, mas a gente observa uma troca de captura. Então, daqui a pouco quero ver isso aqui reverter para o Bitcoin voltar a fazer as suas máximas aí. Vamos dar uma olhada aqui no Ethereum. O Ethereum hoje está começando a subir. Muito bom. Tá ok? 3 mil dólares. Tá excelente. Vou começar a tentar realizar um lucro Ethereum aqui por cima de 4 mil, mas tá indo muito bem. Vamos ver que só uma extensão de fibra aqui, uma possível alvo aqui, 100%, o Ethereum já bate 3.400. Muito bom. Então, ok. Pendle, deixa eu dar uma olhada em Pendle aqui. Pendle também está começando a querer, corrigiu, está começando a voltar.
Queria ver agora ele fazendo fundo mais alto daqui para poder continuar a alta, né? Nosso RSI está mostrando um pouco de baixa, mas qualquer coisa ela vem aqui, depois ela retorna. Mas eu queria ver esse movimentozinho aqui agora, um fundo mais alto, para a Pendle continuar a subir. Ok. Pendle, AVE também é um bom projeto. Ó, AVE subindo, claro. As finanças centralizadas vão começar agora a ter bastante volume, né, de negociação. Aqui para cima, 300 e poucos dólares, está no padrão. AVE fez uma captura certinha aqui embaixo da nossa zona. Fez uma acumulação aqui em Wyckoff, fez o Spring, voltou para capturar liquidez, fez todo o movimento padrão aqui certinho de uma reversão de tendência e agora foi embora. Então, o restante aqui do mercado está indo. Só quero dar uma dica para você no seguinte, ó. Vejo muita gente errando nesse negócio aqui, ó. Esse gráfico aqui é o Ethereum barra Bitcoin, tá? Você vê que o Ethereum começou a se valorizar mais do que o Bitcoin, andou um pouco de lado, corrigiu e agora está começando a subir. Então hoje a gente viu o Ethereum valorizando mais do que o Bitcoin no dia de hoje, tá? Isso começa a te dizer que agora pode ser que no ciclo comece você ter um pouco mais de Ethereum do que Bitcoin, porque a tendência é ele valorizar, pode ser até no curto prazo, mais do que o Bitcoin. Qualquer altcoin que você for comprar, obrigatoriamente você tem que fazer essa análise. Pendle Bitcoin, Ethereum Bitcoin, Solana Bitcoin, qualquer outro. Porque se você não vê um potencial no ciclo dessa cripto, dessa altcoin, perante o Bitcoin, é mais fácil você ficar em Bitcoin. Você precisa acreditar nisso, tá ok? Claro, além de fazer uma análise fundamentalista, olhar projeto, olhar tudo isso. Então seria bom você começar a fazer isso, tá bom? Para você não ficar aí preso em muitas altcoins. Então, fizemos a análise do Bitcoin aqui. Observe as regiões que eu indiquei. Se você não esmagou esse like, esmague agora. Ative o sininho. Siga o canal. Recomenda para mais pessoas. E qualquer coisa, só deixar nos comentários que a gente fala por lá. Um grande abraço e até a próxima.